Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. A separação e a expiação, causa e efeito. Tantos milagres quanto medo vem dos pensamentos. Se não estás livre para escolher um deles, também não estarás livre para escolher o outro. Escolhendo o milagre, rejeitaste o medo, mesmo que apenas temporariamente. Tens estado amedrontado com todas as pessoas e todas as coisas. Tens medo de Deus, de mim e de ti mesmo. Tu nos percebeste mal, ou nos criaste equivocadamente, e acreditas no que fizeste. Não terias feito isso se não tivesses medo dos teus próprios pensamentos. Os que têm medo não podem deixar de criar de forma equivocada, porque percebem equivocadamente a criação. Quando crias de forma equivocada, estás em dor. O princípio de causa e efeito agora vem a ser um real expedidor, embora apenas temporariamente. De fato, entre aspas, causa com C maiúsculo, é um termo que propriamente pertence a Deus, e seu, entre aspas, efeito maiúsculo, é o Filho de Deus. Isso acarreta um conjunto de relações de causa maiúsculo e efeito maiúsculo totalmente diferente daqueles que introduzes na criação equivocada. O conflito fundamental nesse mundo, portanto, se dá entre criação e criação equivocada. Todo medo está implícito na segunda e todo amor na primeira. O conflito é, portanto, um conflito entre amor e medo. Tinha um rapaz que tinha um violão e ele cantava. Mas como o santo de casa não faz milagres, ele disse, quer saber, vou pegar minha viola, meu violão e vou para uma outra cidade. Porque como o santo de casa não faz milagre, aqui ninguém dá valor para a minha canção, eu canto, saio cantando por aí, ninguém me dá valor, ninguém dá atenção, ninguém fica ouvindo, e foi. Aí ele foi para uma outra cidadezinha, se acomodou lá numa hospedagem, pegou o violão e saiu andando pela cidade. Aí encontrou um local lá, um bar, que tinha bastante gente, se apresentou e disse, eu posso tocar violão e cantar para vocês? Aí o pessoal olhou e falou, pode. E aí ele cantou uma música. Aí terminou de cantar, todo mundo disse, bis, 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 bis. Aí ele cantou de novo. Ele terminou, o pessoal disse, bis, bis, bis. Ele disse, tem razão.
o que é o santo de casa. Aqui o pessoal pede para eu repetir, cantou de novo, e o pessoal dizia bis, bis, bis. Depois de 10 vezes ele cantar a mesma coisa, o pessoal pedia bis, 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 e ele disse, quer saber, não, eu não vou mais cantar. Deu, né? Aí o povo diz, não, agora canta. Né? E aí o povo começou, canta, 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 canta. Né? Ela disse, não, eu não vou mais cantar, eu estou cansado, não, agora vai cantar até aprender. Você vai cantar até aprender. Por isso que pediu mesmo, canta de novo para ver se aprende. Tantos milagres quanto o medo vem dos pensamentos. Se não estás livre para escolher um deles, também não estarias livre para escolher o outro. Escolhendo o milagre, rejeitaste o medo, mesmo que apenas temporariamente. Tens estado amedrontado com todas as pessoas e todas as coisas. Tens medo de Deus, de mim e de ti mesmo. Essa ideia do medo de Deus é uma das ideias mais equivocadas que nós temos. Mas, como nós acreditamos que quando pecamos contra Deus, vem a ideia de que Deus vai castigar. E essa ideia, quando a pessoa tem essa crença de que Deus vai castigar, isso é muito ruim. Primeiro porque é uma ideia totalmente equivocada, porque Deus, se Deus é puro amor, como que Ele vai condenar e castigar? Nós já aprendemos aqui que o perdão vem de Deus, mas Deus não perdoa. Ele alcança o perdão para que nós possamos utilizar, tanto para pedir perdão quanto para perdoar, porque todo o conflito está na minha mente. Se eu tenho uma coisa equivocada, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que perdoar. Quando eu não consigo, então eu peço perdão a Deus. Deus, estou precisando do perdão aqui, para que eu possa perdoar a outra pessoa, para que eu possa me perdoar, para que eu possa pedir perdão. Quantas coisas eu fiz ou deixei de fazer, para as quais eu não me perdoo? Eu devia ter feito, eu não devia ter feito, eu devia ter dito, não deveria ter dito, eu não consigo me perdoar por isso. O perdão, sim, ele vem de Deus, mas não é Ele que perdoa, porque Ele não vê o erro, o equívoco, o pecado. Ele alcança o perdão para nós, porque nós erramos, nos equivocamos ou pecamos. E nós, uma vez que recebemos o perdão, nós vamos utilizá-lo para a nossa salvação. Salvação do quê? Do medo. Por quê? Porque cada vez que cometemos um erro, um equívoco, um pecado, o efeito é o medo. É causa e efeito. O efeito é o medo. Agora, mas eu não fiz nada para ter medo disso. Não, o medo não está lá fora. O medo está na tua mente. E quando você olha para alguma coisa, você vai ver o medo lá. Porque ele está contigo, está na tua mente. E o teu olhar, ele mostra o que tem na tua mente. Os olhos são as janelas da alma.
é por onde saem os nossos pensamentos. Porque nós observamos da janela para fora e nós olhamos para fora pelas janelas da mente, que são os olhos, janelas da alma, e lá nós vemos o que está na nossa mente. Nós vemos lá fora o que está dentro de nós mesmos. Isso é projeção ou extensão. Quando escolhemos o amor, nós olhamos para fora e estendemos amor. Quando escolhemos o medo, nós olhamos para fora e projetamos o medo naquilo que estamos vendo. Então eu posso olhar para uma cadeira e sentir medo da cadeira, que não tem nada a ver. Mas o medo é porque eu vi a cadeira? Não, o medo ele está lá na minha mente, assim como o amor também. Então nós somos livres para escolher o amor ou o medo. Mas eu não escolho o medo. É porque você não vê o medo como causa, você vê como consequência, como efeito. Então o medo não é causa, ele é efeito. Você não escolhe o efeito, mas escolheu na causa. Então, quando eu pulei a cerca para roubar a laranja do vizinho, eu não escolhi o medo, eu escolhi a laranja. O efeito do equívoco é o medo. Então, agora eu tenho medo. E é com esse medo que eu vou ver o restante das coisas lá fora. Porque agora ele está na minha mente. Então eu escolhi o medo? Sim, escolheu quando pulou a cerca para pegar a laranja. Porque o resultado do erro, do equívoco, do pecado é o medo. O medo é consequência de alguma coisa. Como nós vimos já anteriormente, ele pode ser consequência de crenças que nós aceitamos, que já vieram de outras pessoas, que já estavam com nossos pais. E agora o medo de Deus. Mas o medo, ele está na minha mente. Assim como estão os milagres. Os milagres são o amor de Deus. Então todo o nosso conflito é entre o amor e o medo. E é uma escolha. Mas veja, vou repetir aqui. Ah, mas quem iria em sã consciência escolher o medo? A gente não escolhe o medo. O ratinho escolheria ficar preso na ratoeira? Não. Mas ele escolheu pegar o queijo que estava na ratoeira. Tá? Então, por isso que nós temos que medir as consequências. Porque o medo é consequência. Isso que você vai fazer, isso que você está pensando, isso que você vai dizer, você acha que vai ter como resultado alegria, amor e felicidade ou medo? Pensa antes de pensar. Para o pensamento. Epa, vigia o pensamento. Por que eu estou tendo um pensamento de medo? Esse pensamento não é meu. E eu não quero, e a vontade de Deus que eu esteja salvo disto. Mas se tem um pensamento de medo, de onde ele vem? Será que eu fiz alguma coisa equivocada e não estou me lembrando? Se eu fiz, eu quero expiar. Aí você pede a expiação para si mesmo. Eu quero expiar os meus erros. E aí vai aparecer, você vai começar a se lembrar das coisas
e a oportunidade vai surgir. Lembre, a expiação é o princípio, o milagre é o meio, a cura é o resultado. Quando você aceita a expiação, a consequência é o milagre. E o efeito do milagre é a cura. Quando você aceita o erro, a consequência é a culpa. E o resultado, o medo. Então, o que nós temos que fazer aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Este é um curso em milagres. É um curso que não pretende ensinar o amor, porque o amor transcende o que pode ser ensinado. Não há como ensinar. Há como retornar, como lembrar, porque você é o amor. Ele está na sua mente. Este é um curso de treinamento. De treinar a mente para retornar ao amor. O amor, aquilo que tudo abrange, não pode ter opostos, mas o medo bloqueia o amor, se opõe ao amor. E aonde que a gente escolhe o medo ou o amor? No pensamento, na palavra, na ação, nos atos ou na omissão. Tudo que nós fazemos, podemos fazer aqui, está dentro dessas posições. Pensamento, palavra, ação, ato, omissão. Não tem nada que se possa fazer que não esteja dentro de uma dessas possibilidades. Mas tudo surge no pensamento. A mente é que é poderosa. É lá que está o poder. E é lá que acontecem as escolhas. O cérebro não é a mente. O cérebro é um sistema de processamento de dados. Ele processa e ele comanda o físico. Depois de processar os dados que você forneceu para ele. Então, a escolha ainda é na mente, sempre é na mente. Mas lembre, medir as consequências. Pensa antes de pensar, pensa antes de falar, pensa antes de fazer, de atuar ou de omitir. Qual o resultado lógico disto? Vai resultar em amor ou em medo? É ali que está o campo da escolha. Antes, como nós convivemos com as consequências e os efeitos, nós pensamos que é ali que está, que é no efeito, que é a consequência e o efeito que nós queremos dissipar. Nós queremos curar o efeito no efeito. E isso não tem cura. Porque a cura acontece onde está a causa e não onde está a consequência. Porque se você tem uma telha quebrada e quando chove pinga dentro de casa, a consequência é que você tem que botar um balde onde está a pingueira e ficar secando, e secando, e secando. Enquanto você não desfizer a causa, que é a telha quebrada, toda vez que chove, você vai sofrer as consequências.
Não tem como resolver a consequência, tem que curar na causa. É isso que nós temos que procurar. E é lá que está a escolha entre amor ou medo. Lembre, eu não escolhi o medo. O medo eu não escolhi. Mas eu escolhi pular a cerca para pegar a laranja. O resultado, o medo. Isso é, você escolhe a laranja e junto vem o resultado. É assim que devemos olhar. E aí escolhe antes que aconteça a consequência. Então, como minha mãe dizia, meça as consequências. E como a gente esquece isso? E como a gente vai no impulso de levar uma vantagem e esquece de medir as consequências. Tu nos percebeste mal ou nos criaste equivocadamente e acreditas no que fizeste. Não terias feito isso se não tivesses medo dos teus próprios pensamentos. Os que têm medo não podem deixar de criar de forma equivocada, porque percebem equivocadamente a criação. Quando crias de forma equivocada, estás em dor. O princípio de causa e efeito agora vem a ser um real expedidor, embora apenas temporariamente. De fato, causa, maiúsculo, é um termo que propriamente pertence a Deus, e seu efeito, maiúsculo, é o Filho de Deus. Isso acarreta um conjunto de relações de causa e efeito totalmente diferentes daquelas que introduzes na criação equivocada. O conflito fundamental nesse mundo, portanto, se dá entre criação e criação equivocada. Todo o medo está implícito na segunda e todo o amor na primeira. O conflito é, portanto, um conflito entre amor e medo. Nas lições que nós passamos aí por esses dias, está colocado que a sua função e a felicidade são a mesma coisa. E que se você não está feliz é porque não está funcionando de acordo com a sua origem. Se Deus é amor, e no amor você foi criado, então Deus é a causa e você é o efeito. E o efeito deve ser amor. E para saber se está funcionando de acordo com a sua criação, tem que saber se você está no amor, na alegria e na felicidade. Se não está, é porque alguma coisa deu errado em algum ponto da sua existência. Erros são falta de amor. O único remédio para a falta de amor é o amor perfeito. O amor perfeito é a expiação. Expiar é desfazer os erros, os equívocos ou os pecados, porque aí você retorna para o estado anterior. Isso funciona na nossa mente e funciona com qualquer coisa. Se você desfizer o erro em qualquer coisa nesse mundo, o que estava impedindo o funcionamento de qualquer que seja a coisa,
uma vez desfeito o erro, é restaurar a função original. Assim somos nós, considerando que os erros estão na nossa mente, porque o corpo é consequência do que nos vai na mente. E lá é que nós fazemos as escolhas. Então, por isso que diz que não adianta você atuar no corpo. O corpo não pode curar a mente, mas a mente pode curar o corpo, porque é lá que está a causa. É o significado de mens sana corpore sano. Mente sã, corpo são. A mente sã pode sanar ou tornar saudável ou curar o corpo. A mente equivocada vai projetar o equívoco. A mente sã vai estender sanidade. Já foi dito que acreditas que não podes controlar o medo porque tu mesmo fizeste e a tua crença nele parece deixá-lo fora do teu controle. No entanto, qualquer tentativa de resolver o erro, tentando dominar o medo através da maestria, é inútil. De fato, ela afirma o poder do medo pela própria suposição de que o medo tem que ser domado. A verdadeira solução baseia-se inteiramente na maestria através do amor. Nesse ínterim, contudo, o senso de conflito é inevitável, já que te colocaste em uma posição na qual acreditas no poder do que não existe. Nós ouvimos falar de pessoas que têm medo e de pessoas que são corajosas. A coragem. De onde vem a coragem? Quando as batalhas eram feitas homem a homem, com a espada na mão, que poderia perfurar o seu corpo e o seu coração, as pessoas iam para as batalhas com muito medo. Porque tinham medo de que pudessem perder a batalha e serem perfurados pela espada afiada do seu inimigo, do seu oponente. Então, alguém inventou a coragem. E o que era a coragem? Vocês já viram a sola de um sapato de couro? Ela é bem resistente. Ela é feita para você pisar num espinho e o espinho não penetrar no pé. Então inventaram uma roupa de couro com várias camadas que era leve, porque o couro é leve, o couro seco é leve, e você faz várias camadas no couro e ela fica tão resistente que a espada do inimigo vai furar até um tanto, mas não vai rasgar a sua pele, não vai perfurar o seu corpo. A isso se deu o nome de couragem, a esse colete de couro. Era um colete à prova de furos. A coragem. Agora as pessoas iam para a luta com coragem, porque não tinham medo do inimigo. Tinham-se. Então dominar o medo utilizando a maestria é inútil.
assim como esse exemplo, porque o medo estava lá, mas atribuíam à coragem uma maneira de controlar o medo, para ir à luta com o medo controlado. É isso que quer dizer que não adianta você controlar o medo com maestria. Isso é inútil, porque o medo ainda está lá. Então o medo, ele é consequência. E você não elimina ele pela maestria. O maestro, pela invenção, pela inventividade, pela engenhosidade. Não. Disse, o único jeito de se desfazer do medo é desfazer a causa do medo. Se a causa do medo é a luta, desfaça a luta. A paz exclui o medo. De fato, ela afirma o poder do medo pela própria suposição de que o medo tem que ser domado. A verdadeira solução baseia-se inteiramente na maestria através do amor. Nesse ínterim, contudo, o senso de conflito é inevitável, já que te colocaste em uma posição na qual acreditas no poder do que não existe. O que é que não existe? O medo. Mas ele exerce muito poder sobre você. Ele paralisa. E, no entanto, ele não existe. Ele só existe na tua mente. E existe porque tem causa. E as causas podem ser muitas. São as 1000 faces do medo. Na capital do Butão, indo de Katmandu e passando pelo Monte Everest, atravessando os Himalaias, tem um pequeno reino no meio das montanhas que é o Butão. É um reino. Lá tem um rei. E tem uma religião. Só uma religião. E um rei que é vitalício. Dizem que é um dos últimos paraísos na Terra, porque lá tem paz. A capital do Butão é Thimphu. Parou é onde está o aeroporto, no meio das montanhas lá. É um dos aeroportos mais difíceis do mundo de aterrissar também. E Thimphu é a capital do Butão. No Palácio Real tem 2 tronos. O rei e o lama, que é o chefe da religião budista. E o Butão é budista. Eles reinam lado a lado. Atrás deles tem uma estátua de 30 metros de altura do Buda. E do lado direito tem uma extensa parede onde tem 1000 imagens de Buda, cada uma diferente da outra. E do lado esquerdo tem 1000 desenhos, 1000 gravuras de Buda, cada uma numa posição diferente da outra. Quando o rei e o lama têm que tomar uma decisão, eles não sabem se isso vai resultar em amor ou medo.
eles passeiam naquelas paredes olhando imagem por imagem. Porque ali estão as 1000 faces do medo e está também a face do amor. Todas essas possibilidades, cada posição diferente, 1000 posições diferentes da estátua ou das gravuras, podem nos levar a buscar na mente 1000 possibilidades diferentes de erros ou equívocos e uma de acertar. E se eles decidem, juntos, o rei e o lama, por alguma coisa a ser feita, o pensamento sempre é, se for para a felicidade do povo e a alegria geral da nação. Que assim seja. Que parece que o Dom Pedro, quando fez o dia do fico, sabia disso também. Porque não foi o que ele disse, se for para o bem do povo e a felicidade geral da nação, para a felicidade do povo e o bem geral da nação, diga ao povo que eu fico. Esse é o fundamento de cada escolha que é feita no reino do Butão. Se for para a felicidade do povo e o bem geral da nação, que se faça. Se não, não. Cada vez que eles precisam tomar uma decisão, eles olham para todas aquelas imagens. Medindo consequências. Meditando sobre possíveis consequências de uma decisão que eles possam tomar. Se terá como resultado a felicidade do povo e o bem geral do reino, ou não. Se detectarem uma possibilidade de que não seja para a felicidade do povo o bem geral do reino do Butão, então não se faça. Dizem que lá ainda é o lugar mais feliz do mundo. Bom, não tem bebida alcoólica, não tem prostituição, só tem uma religião, não tem partido político, é um reino. Então não tem os prós e contras são reduzidos a praticamente zero. E tudo que o rei e o lama decidem é para a felicidade do povo, para aumentar a felicidade do povo. E para o benefício geral da nação. É um bom aprendizado para nós no nosso dia a dia. Medir muito as consequências antes de qualquer coisa. Porque nós estamos tratando da nossa felicidade, do nosso bem-estar, da nossa alegria, da nossa conexão com a criação. Eu estou cuidando de mim mesmo. Então, medir consequências, porque agora nós estamos nos dando conta, não que já não soubéssemos dessa lei de causa e efeito, mas agora nós estamos nos dando conta de que tudo obedece a essa lei, e a nossa felicidade principalmente. E não é na consequência. Ninguém escolhe a consequência de sofrer ou de medo. As escolhas são feitas na causa. E a causa, às vezes, está envolvida por uma bela fruta de uma cor amarela, reluzente, e que é a grande tentação.
É como o queijinho na ratoeira. A gente vai lá e fica com o rabo preso. Como o ratinho. Se a maestria, através do amor, é a expiação. Para retornar ao amor, sim. É essa a escolha, a maestria através do amor. Porque a maestria, vamos ver um pouco o significado da palavra. O que é a maestria? O maestro, o mestre, aquele que ensina, o professor. São palavras sinônimas. É através do amor, porque aquilo que eu ensino, eu aprendo. E aquilo que eu aprendo, eu ensino. E quando eu me dou conta que aquilo que eu ensino, eu aprendo para mim mesmo, e aquilo que eu aprendo é o que eu passo a ensinar, então, ao mesmo tempo, eu sou o aprendiz e sou o mestre. Eu sou o aluno e sou o professor. E se eu sou o aluno e eu sou o professor, então somos todos aprendizes, tanto o aluno quanto o professor. E quando temos essa compreensão, isso é a maestria. Então a maestria através do amor, sim, porque a expiação é o mecanismo que nós temos para retornar ao amor e a maestria através do amor. Eu estendo a todos as bênçãos e o amor de Deus, para que possamos compartilhar a alegria e a paz do reino. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.